Teontologia. Você sabe o que é isso? Você sabe o que significa? É diferente de teologia. Teontologia tem a ver com o quê? Se alguém perguntasse para você se é possível provar a existência de Deus, o que você diria? Você conhece quais são os maiores ateus da atualidade? Isso e muito mais eu vou falar para você nesse vídeo de hoje. Olá, eu sou Elbert Souza e esse é o canal Teologia Descomplicada, onde eu ajudo você a obter um conhecimento mais profundo da palavra de Deus. Fala para mim, é isso que você quer? Então se inscreve aqui, ative todas as notificações para você não perder os próximos vídeos que eu vou disponibilizar por aqui no nosso canal. E o vídeo de hoje está muito bacana, porque eu vou dar para você uma pequena aula de introdução à matéria chamada teontologia. Se você já ouviu falar, se você já conhece, eu vou te falar algumas coisas nessa aula muito interessantes. Se você nunca ouviu falar, fique tranquilo, porque eu vou te explicar aqui também algumas coisas que você com certeza vai conseguir entender direitinho. Preparei aqui um material muito bacana para você, que eu vou colocar na tela já já, e essa aula vai valer a pena demais. Você sabe também, você que me acompanha por aqui, que a gente está fazendo um desafio aí para ver quem realmente assiste o vídeo até o final. No decorrer desse vídeo eu vou falar 3 palavras-chave e você deve anotá-las. Então, depois você manda elas para mim. E aí eu sei que você assistiu o vídeo até o final. Tenho preparado aqui uma recompensa muito bacana para o pessoal que vai até o final aí. Como que eu te mando as palavras-chave, professor? É só você ir no link que está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Você vai conseguir mandar as palavras-chave lá. Bora para uma aula de introdução à teontologia. Mas o que é isso? Vem comigo que eu vou te mostrar a partir de agora. Olha só. Primeira coisa, vamos lá para o início, né? No meu curso de teologia, o Método Teologia Descomplicada, na primeira aula de teontologia, eu explico isso que eu vou explicar aqui para você. A etimologia da palavra teontologia. Ou seja, como que essa palavra surge? Qual é o significado dela na sua origem? A palavra teontologia, como você pode ver aí, ela é formada por 3 palavras. A palavra theos, que significa Deus, né, ou divindade de um modo geral. No Novo Testamento, lá no texto original em grego, aparece essa palavra que era usada para divindade. Para nós, não é? A gente utiliza para falar do nosso Deus. Theos é o nosso Deus no Novo Testamento. A segunda palavra aí, onto, que significa ser. Certo? Ontologia, estudo do ser. O fulano está tendo uma crise ontológica, ou seja, uma crise no seu ser. E o último termo aí, logos, é o termo de onde vem para nós aí o entendimento de estudo, tratado e doutrina. Então, teontologia é a doutrina do ser de Deus. Também pode ser chamada de ontoteologia. Ou ainda, às vezes, as teologias sistemáticas também podem chamar isso de teologia própria, tá? Então, é diferente da teologia nesse sentido, porque na teontologia é a matéria da teologia sistemática, onde a gente estuda especificamente sobre o ser de Deus e os seus atributos. Então, o que é que a teontologia trata? Ela trata de diversos assuntos, mas normalmente aí no curso de teologia eu gosto de abordar principalmente esses pontos aqui da teontologia, da doutrina do ser de Deus. Quais pontos? O estudo, ou melhor, primeiro, a existência de Deus. Quando eu vou dar aula de teontologia, eu gosto de falar algumas questões muito relevantes sobre a existência de Deus e que às vezes poucos cristãos conhecem. Eu vou falar um pouquinho para você aqui na aula de hoje. Segundo ponto que eu gosto de trazer para o estudo da teontologia é aquilo, essa palavra é difícil, mas não se assuste, viu? Chamado cognoscibilidade de Deus. O que é isso? Essa palavra cognoscibilidade
vem da palavra cognoscível. Professor, não ajudou em nada. O que é cognoscível? Cognoscível é algo que pode ser entendido. Então, esse segundo ponto aí da teontologia é quando nós explicamos que o Deus da Bíblia, o Deus da Escritura, não é um Deus totalmente inatingível, não. Ele pode ser conhecido. Claro que a nossa mente não consegue abarcar todo o conhecimento de Deus, mas existe um conhecimento que nós podemos obter. É, no caso, o conhecimento que o próprio Deus trouxe a nós, né? Que o próprio Deus, o conhecimento que o próprio Deus ele traz de si mesmo. Então, aquilo que Deus revela a seu próprio respeito, isso nós podemos saber de Deus, tá bom? Um outro ponto aí que a gente costuma considerar no estudo da teontologia são os atributos de Deus. Eu fiz um vídeo aqui sobre os atributos de Deus, vai estar aqui embaixo na descrição desse vídeo. Se você não viu ainda, procura aí. Vou ver também se eu consigo deixar ele no finalzinho desse vídeo, vai aparecer aí para você, sobre os atributos de Deus, tá bom? Falei dos atributos de um modo geral, mas tem os atributos comunicáveis e incomunicáveis. Se você quiser que eu faça um vídeo explicando cada um desses, é só você comentar aí que eu posso fazer, tá bom? O outro ponto que eu gosto de tratar em teontologia é a triunidade de Deus, ou seja, o Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo. E outro ponto também que sempre eu ensino quando eu dou aula de teontologia é a chamada doutrina da providência. Nessa nossa aula de hoje, nessa aula de introdução, eu quero falar com você um pouquinho sobre o ponto 1, a existência de Deus. E se você quiser, comente aí que eu posso gravar o vídeo com os outros pontos também. Vamos lá então? Tem um sermão do Charles Spurgeon que ele fala sobre a importância de você estudar o ser de Deus, tá? Fala sobre a importância de estudar o ser de Deus. Eu posso deixar esse PDF para vocês, se vocês me pedirem aí nos comentários, eu posso disponibilizar, colocar aí na descrição para você também, tá bom? Então vamos lá. A existência de Deus. Tem um cientista ateu que ficou muito conhecido nos últimos anos, chamado Stephen Hawking. Provavelmente você já ouviu falar dele. Se você nunca ouviu, é esse senhor que está a imagem dele aí. E aí ele afirmava o seguinte: agora a ciência oferece uma explicação mais convincente. O que quis dizer quando disse que não conheceríamos a mente de Deus era que compreenderíamos tudo o que Deus seria capaz de compreender se por acaso existisse. Mas não existe nenhum Deus. Sou ateu. A religião acredita em milagres, mas estes são incompatíveis com a ciência. Eu chamo a atenção para você aqui, para essa parte da fala do Stephen Hawking, que ele diz o seguinte: conheceríamos a mente de Deus, era que compreenderíamos tudo o que Deus seria capaz de compreender se por acaso ele existisse. Realmente esse Deus do Sr. Hawking não existe. Não é o Deus da Bíblia, não é? Um Deus que é possível compreender tudo o que ele é capaz de compreender. Lembra que eu falei contigo aqui ainda há pouco sobre a cognoscibilidade de Deus? Ou seja, é possível eu entender algo sobre Deus, mas eu posso entender aquilo que Deus revelou. Agora, será que eu sou capaz de compreender tudo aquilo que Deus é capaz de compreender? Claro que não. Claro que não, porque Deus é infinito. A mente de Deus é infinita. A inteligência de Deus é infinita. Eu sou um ser finito. Minha mente é finita, minha inteligência é finita. Certo? Então, realmente, esse Deus não existe.
Um Deus que eu sou capaz de compreender completamente, que cabe dentro da minha mente. Um Deus que cabe dentro da minha mente é um Deus que é do meu tamanho, ou um Deus que é menor do que eu. Mas o Deus da Escritura, ele está para muito além da minha capacidade. Eu só posso conhecê-lo à medida que ele vai se revelando. E quando eu me aproximo de Cristo, eu tenho a revelação de Deus no seu ápice. A forma mais clara como Deus se revela é por meio de Cristo. E olhando para Cristo, eu vou conhecendo mais de Deus. Estudando a Escritura, como nós estamos fazendo aqui, nós vamos conhecendo mais de Deus. Mas como Deus é infinito, presta atenção nisso aqui que eu vou te falar. Olha que maravilha isso. Mesmo quando nós estivermos na glória, quando nós estivermos na eternidade, diante de Deus, vão se passar bilhões, trilhões de anos e você não terá conhecido a Deus totalmente. A gente vai lá na glória conhecer cada vez mais de Deus. A gente vai aprender mais ainda sobre Deus. Nosso conhecimento sobre Deus vai continuar crescendo, mas nunca nós vamos saturar o conhecimento de Deus. Vai passar 1 bilhão de anos que você vai estar conhecendo a Deus e você vai ter mais de Deus para conhecer. Por quê? Porque ele é infinito. Ele é infinito. Que Deus maravilhoso é esse, que obviamente não cabe dentro da mente humana, mesmo dentro da mente de um dos homens que é considerado um dos homens mais inteligentes do mundo, um grande cientista. O nosso Deus transcende toda a capacidade humana de entendê-lo. Pense, por exemplo, no seu cônjuge. A sua esposa, às vezes parece tão difícil entendê-la, você não consegue entendê-la, ou talvez o seu marido é complicado de entender, aquela pessoa fechada, não se comunica. Pois é, se nós temos dificuldades para compreender completamente um outro ser humano como nós, imagine Deus. Nós não vamos compreender tudo sobre Deus nunca, porque ele é infinito, mas ainda assim nós buscamos conhecê-lo. Ainda assim nós buscamos compreender mais de Deus e continuamos buscando conhecer e continuamos crescendo nesse conhecimento, mas esse conhecimento nunca vai se saturar. Nós sempre teremos mais para conhecer de Deus. Quanto mais você conhece de Deus, mais de Deus você vai conhecer. É como cavar. Você cava um lugar e quanto mais terra você tira, mais terra você tem. Parece que não acaba nunca. Pois é, quanto mais você conhece de Deus, mais de Deus você tem para conhecer. E essa busca de conhecimento não termina nunca, porque Deus é infinito, certo? Um outro grande ateu aí da atualidade é o Richard Dawkins. Ele é um cientista britânico renomado. E aí ele tem 2 grandes livros aí. Esse azul aqui, Deus, um delírio, onde ele vai fazer aí o seu posicionamento contra, não é, a existência de Deus. Também tem esse outro livro aí, esse primeiro que está em inglês, a tradução dele seria O Capelão do Diabo, né? E ele vai fazer aí as suas críticas contra a existência de Deus, e eu fico olhando porque vejo muitos cristãos muito preocupados em provar para os ateus que Deus existe. Vejo muitos cristãos preocupados. Não, eu tenho que mostrar para ele que Deus existe, eu tenho que provar para ele. O que é que eu faço? E agora, como é que eu vou provar a existência de Deus? É engraçado porque você quer fazer algo que a própria Bíblia não faz. Sabia disso? Olha aqui para mim. Colocar a tela aqui de novo, olha aqui para mim. A própria Bíblia não tem preocupação alguma em comprovar que Deus existe. A Bíblia parte do pressuposto da existência de Deus. Essa é a nossa primeira palavra-chave, tá? Existência. Anote aí. Então, quando você lê a Bíblia, como que começa? Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ou seja, ela já parte do pressuposto que você crê que Deus existe. E se você não acredita, com todo respeito, o problema é seu. Porque ele existe, ele não tem que ficar provando que ele existe. Deus não está lá no céu desesperado. Por favor, creia em mim. Se você não crê em mim, eu vou deixar de existir. Se você não crê em mim, meu poder vai diminuir. Se você não crê em mim... Então, a gente muitas das vezes tem um método de evangelização que é equivocado.
As pessoas imploram ao outro, por favor, creia em Deus, dê uma chance para Deus. Não. Se o ímpio não crer em Deus, o problema todo é dele. Não é porque o ateu não crê em Deus que Deus vai se tornar menos relevante. Deus não vai dormir, esse ateu não crê em mim, agora então eu não vou dormir. Não, Deus existe, isso é um fato, e se alguém tem uma dúvida sincera, existem muitos argumentos na teologia a favor da existência de Deus. Existem muitos argumentos. Mas esses argumentos não são para provocar fé, para produzir fé. Tomás de Aquino, por exemplo, ele teceu alguns argumentos sobre a existência de Deus há séculos atrás, já fez um tratado ali teológico, filosófico, mostrando alguns argumentos, mas nenhum argumento é para provar para nós que Deus existe. Nós cremos. E os argumentos servem para fortalecer mais a nossa fé, mas não para gerar fé. Então não caia nessa de querer provar para o ateu que Deus existe. O que você tem que fazer, se você conhece um ateu e se você quer ganhá-lo para Cristo, é orar para que o Senhor produza convicção de pecados nele, para que o Senhor o quebrante, para que o Senhor gere a fé nele, porque a fé é um dom. E aí, se Deus gera o dom na fé dele, ele vai deixar de usar essa desculpa, não é? E então vai se apegar à verdade, vai buscar a verdade, tá? Mas não caia nessa de ficar, quando o ateu te provoca, prova pra mim que Deus existe. O que é o ateu diante de Deus? É uma pulguinha no deserto pulando, imagina uma pulga na areia do deserto. Ai Deus, você não existe, oh Deus, eu te odeio, oh Deus, eu vou te matar, oh Deus. O que é o ateu perto de Deus, não é? Então a gente precisa entender as coisas da forma correta. Deus é grandioso, Deus é tremendo, Deus é poderoso. Ele não tem que provar para ninguém que ele existe. E para nós cristãos, nós lemos a Bíblia não quer provar que Deus existe, ela já parte do pressuposto da existência de Deus. Certo? Bom, olha só o que disse o Abraham Kuyper, um teólogo reformado muito expressivo, muito importante aí, especialmente para aquilo que vai ser chamado posteriormente de o neocalvinismo, não é? Ele vai explicar aqui algumas questões muito importantes nesse respeito. Olha o que ele diz. A tentativa de provar a Deus, a existência de Deus, ou é inútil ou é um fracasso. É inútil se o pesquisador acredita que Deus recompensa aqueles que o procuram. Ou seja, se você crê em Deus, então é inútil você buscar provas para a existência de Deus, nesse sentido, né? E é um fracasso se se trata de uma tentativa de forçar, mediante argumentação, ao reconhecimento, no sentido lógico, uma pessoa que não tem essa pistes, que não tem essa fé. Ele não vai crer pelo argumento. Você pode provar para um ateu por meio de argumentos que Deus existe, não é? Você pode querer provar para ele, mas não vai adiantar. Ele não vai crer. Ele não vai crer. Certo? Por quê? Porque o problema dele não é um problema de argumento, não é um problema de lógica. O problema dele é um problema espiritual, não é? Ele está morto espiritualmente e em conflito com Deus. Também trouxe aqui para você um pensamento de um outro teólogo reformado chamado Wayne Grudem, que tem uma teologia sistemática bastante conhecida. Ele diz o seguinte: assim, para aqueles que avaliam corretamente as evidências, tudo que há na Escritura e tudo que há na natureza, provam claramente que Deus existe e que ele é o Criador potente e sábio descrito pela Bíblia. Portanto, quando cremos que Deus existe, baseamos nossa crença não em alguma cega esperança alheia a qualquer evidência, mas numa estonteante quantidade de provas confiáveis encontradas nas palavras e nas obras de Deus. A verdadeira fé caracteriza-se como confiança baseada em evidências fidedignas, e a fé na existência de Deus tem tal característica.
Então, olha o início da frase. Assim, para aqueles que avaliam corretamente as evidências, tudo que há nas Escrituras e tudo que há na natureza prova claramente que Deus existe, que Ele é o Criador de tudo. Então, na verdade, quando você crê, essas evidências se tornam claras em você. Você não busca as evidências para gerarem fé, mas o oposto acontece. Quando você crê, quando você se aproxima da Escritura como quem crê em Deus, um Deus que é poderoso, que é criador, você consegue enxergar, porque a fé te habilita para esta visão, não é? Você consegue enxergar evidências fortes, grandes da existência de Deus em tudo, né? Quem crê não precisa de nenhum argumento para crer, não é? Não precisa de nenhum argumento para crer, mas eles estão lá. E eles não produzem fé, mas eles confirmam a veracidade da nossa fé, a coesão e a coerência da nossa fé. O outro grande teólogo, e este brasileiro, e ele tem um livro onde ele trata sobre o ser de Deus e os seus atributos, que é um livro muito bacana, é o Dr. Heber Carlos Campos. Ele diz o seguinte, tá cortando um pouquinho aí para vocês, né? Deixa eu ver se eu consigo ajustar aqui. Pronto. Olha só o que ele diz. A religião natural mostra que há um Deus com atributos como... Essa é a segunda palavra-chave. Anote aí, atributos. A religião natural mostra que há um Deus com atributos como poder, divindade, justiça. Esses são atributos naturais que Deus manifesta, mas a sua misericórdia é a expressão da sua vontade. Ele a manifesta quando quer. Embora a misericórdia seja parte da essência de Deus, a sua manifestação depende do exercício da sua vontade. Bom, olha só, pessoal. Para a gente poder entender aqui o que o Dr. Heber Campos está dizendo, a religião natural mostra que há um Deus. O que é a religião natural? Tem a ver com a percepção que a gente tem da existência de Deus, não é? O homem é, por natureza, um ser religioso. Ou seja, o homem tem a necessidade de se relacionar espiritualmente com um ser superior a ele. Ele tem essa necessidade. Em função do pecado, o que acontece é que muitas das vezes ele cria para si um ídolo. É que muitas das vezes ele vai criar para si falsos deuses. Muitas das vezes, ao invés de adorar o Criador, ele vai adorar a criatura, fazendo para si imagens, a semelhança de répteis, quadrúpedes, a semelhança de outros seres humanos, a semelhança de astros. Não é isso o que a gente vê? Por quê? Porque o homem, ele tem aquilo que os teólogos antigamente chamavam, lá na época da Reforma, de sementes religiones, ou seja, a semente da religião está no homem. Os sensus divinitatis, ou seja, o senso de que há um ser divino. Isso está impregnado dentro do homem, não é? Dentro do homem. Então, ele tem ali uma percepção de que existe um ser superior maior do que ele, que tem atributos como poder, atributo como divindade, atributo como justiça. Certo? O homem tem essa percepção, ele nasce e aflora essa percepção, mas como ele está cego espiritualmente, o homem não convertido, como ele está cego espiritualmente, ele não consegue, utilizar essa percepção e encaminhá-la em direção ao Deus verdadeiro.
ao Deus da Escritura, e com a sua visão distorcida ele acaba criando aí deuses para si, acaba criando ídolos para si, mas ele tem dentro de si esse senso de que existe um Deus, de que existe um ser superior. Portanto, mesmo o ateu que nega a existência de Deus, lá no fundo ele tem um senso, uma percepção, uma intuição de que existe sim um Deus. E na verdade é por isso que ele se sente tão incomodado. Porque se Deus de fato não existisse, como o ateu afirma, então ele não precisaria lutar tanto para provar que Deus não existe. Eu não creio que Papai Noel existe. E você não vai me ver aqui falando, fazendo vídeos constantemente para provar que o Papai Noel não existe. Eu não preciso provar que ele não existe, porque ele não existe de fato. Eu não creio que Saci Pererê não existe. Eu não vou ficar fazendo vídeo aqui para provar que o Saci Pererê não existe. Por que eu vou provar a inexistência de algo que eu sei que não existe? Por que o ateu se sente tão incomodado? Essa é a nossa terceira palavra-chave, ateu. Porque ele se sente tão incomodado? Porque lá no mais íntimo do ser dele, como todo ser humano foi criado com esses sementes religiones, essa semente da religião, com esses sensus divinitatis, esse senso da divindade, como o ser humano foi criado com isso, ele se sente incomodado, ele quer lutar contra isso, e por isso às vezes ele vai pressionar alguns cristãos e alguns bobos que caem nessa. Me prova que Deus existe, você quer me converter? Então prova para mim que Deus existe. Eu digo assim, não vou provar, não tem que provar nada não. Você quer ficar aí descrente? Fique. Você quer não crer que Deus não exista? Então não creia, o problema é seu. Aí em alguns casos ele pega e fala assim, peraí, agora sim. Agora eu quero te ouvir, agora faz sentido. Né? Porque se existe um Deus, esse Deus não pode ser um Deus que está desesperado querendo a minha atenção. Se é um Deus que está desesperado pedindo para eu dar uma chance para ele, peraí, que Deus é esse? E muitas pessoas confundem o ensino da Escritura. A Escritura não ensina em momento nenhum Deus desesperado. Quando a Bíblia diz que Deus ama os homens, que Deus deseja salvá-los, esse não é um amor e um desejo de salvação desesperado. Quando diz que Deus é misericordioso, não quer dizer que Deus vai ficar lá, por favor, me dá uma chance, eu te imploro, por favor, eu quero muito, eu sou como eu sou misericórdia, se eu não exercer minha misericórdia, eu vou deixar de existir, porque eu quero exercer minha misericórdia contigo, mas você não quer deixar. Olha o que o Weber Campos disse aqui. Esses são atributos naturais de Deus, que Deus manifesta, mas a sua misericórdia é a expressão da sua vontade. Ele a manifesta quando quer. Deus não é alguém que está desesperado, falando assim, se eu não manifestar a minha misericórdia, eu sou um Deus misericordioso, se eu não manifestar eu vou deixar de ser Deus. Deus é bom, é misericordioso, não é? Mas ele não é desesperado. E o ateu, se ele entender que é o oposto, né? Que é Deus que está desesperado por ele, ele nunca vai querer a Deus mesmo. O que ele precisa entender é que ele é que precisa estar desesperado, porque está numa condição de perdição, precisa se arrepender, precisa se consertar com Deus, precisa ter o seu orgulho quebrado, para então ele ter uma chance, quem sabe, com Deus. É assim que a gente devia pregar para os ateus. Assim, quem sabe, seu orgulhoso, quem sabe? Não assim, né, gente, exatamente. Mas dando a entender isso. Não, seu orgulhoso, quem sabe se você abaixar o seu nariz e ao invés de ficar pensando que Deus está desesperado para você crer nele, você entender que ele é soberano e você não é nada, quem sabe se você abaixar essa sua narina arrepitada, quem sabe assim Deus tenha misericórdia de você e não te mande para o inferno. Uma vez, algo, isso aqui que eu vou falar com vocês é que eu finalizo, algo fantástico, né? Que foi dito certa feita. Um ateu pergunta para alguém, fala assim, bom, eu não creio que Deus existe. E você é aí crente, você vai na igreja, você ora, você lê a Bíblia, você está perdendo seu tempo. Porque Deus não existe, vai acabar a vida aqui, e aí, meu amigo,
eu vou aproveitar a vida para fazer tudo que eu quero. Você tá aí se sacrificando, indo para a igreja, vivendo uma vida tentando viver uma vida, como você diz, santa. A resposta do crente é, olha, se Deus não existir, eu não vou perder nada por procurar viver uma vida justa, reta, por procurar ter uma conduta correta, por fazer o bem, por fazer o que é certo, por ter um padrão de ética, de conduta. Eu não vou perder nada com isso. O mínimo que vai acontecer é eu me tornar um ser humano melhor. O fato de eu não me entregar aos vícios, à bebedeira, à prostituição, de eu não viver uma vida devassa, não vai me fazer mal nenhum. Se no final das contas Deus não existir, tudo isso que eu terei feito terá feito diferença na minha vida aqui e para as pessoas que estão ao meu redor. Se Deus não existir, eu vivendo dessa forma que eu vivo, como crente em Cristo Jesus, eu não terei perdido nada. Essa é a verdade. Agora, se ele existir, você estará enrolado. Então, quem sai perdendo é o ateu. Se Deus não existir, como ele diz, eu não vou ter perdido nada. Se Deus existir, ou o que pensam, pela graça, não é? Ele me deu a fé, eu criei, e pela graça serei salvo. E o ateu será condenado. Então, quem sai perdendo é sempre ele. Certo? Pessoal, espero que vocês tenham gostado aí da nossa aula de introdução à teontologia. Falei um pouquinho aí sobre a existência de Deus, o ateísmo, uma coisa que mexe com muitos cristãos aí, que eu já vi, por isso fiz questão de trazer aqui para vocês. Comenta aí no vídeo o que você achou, se você quer que eu fale mais sobre teontologia, a doutrina do ser de Deus. É só você falar que eu faço aqui mais vídeos sobre esse assunto grande. Abraço, Deus abençoe a sua vida e eu fui.